Galerinha, beleza? Bom, vamos lá para aquele vídeo de duelos que a gente tinha comentado. Eu vou pegar aqui o Kaiba. Vou aproveitar que eu preciso duelar realmente com ele, com o Yugi. Eu acho que não é nesse nível que ele tem que estar. Eu acho que eu tenho que duelar ele, com ele no nível 30. Mas, vamos lá. Aquilo que a gente já tinha comentado, que é o limite de campo, diminuir para 3, eu acho que é a maior diferença que vocês vão sentir aqui no momento. É só baixar um pouquinho o volume, que eu acho que deve estar alto aí para vocês. Então, beleza. Eu montei esse deck aqui baseado com muitas cartas de efeito. Então, a maioria das cartas, elas têm efeito, e é isso que me fez montar esse deck aqui. A princípio, mistério. Então, aqui, ó. Aqui você indica o que você quer fazer para a próxima fase, finaliza tudo para a fase de batalha. Aqui está o seu deck, e se você precisar se render, você clica em cima do deck na sua vez. Ótimo. Se precisar se render, por exemplo, clica em magia, campo. Aqui é onde você coloca a sua carta de campo, né, que traz o efeito de campo. E aqui onde com as cartas especiais. Beleza? Então, bora lá. Toda vez que você precisar ir para a fase de batalha, você pode ou clicar aqui na parte do lado e ele te abre as opções, se você finalizar o turno e ir para a parte de batalha direto, ou simplesmente segurando na carta e jogando ela para frente, ele pergunta se você já quer ir. Você segura de novo, coloca para batalhar e você indica. Você indica assim para onde, ó, tá vendo? Os brilhinhos aí, ó. Você indica para qual carta que você quer fazer o ataque quando tiver mais de uma carta, tá? E finalizar o turno. Aqui não tem contador, mas quando você estiver batalhando versus algum outro jogador real, ele tem um contador de tempo. Então você tem um tempo aí para poder fazer suas jogadas, tá? Ativar cartas de efeito. Então, vamos pegar, por exemplo, não sei se vai dar tempo de pegar essa carta aqui. Mas ela é uma carta de efeito que eu tenho que colocar ela para virar. Se eu clico, vamos supor, ela já está lá. Eu posso mudar a posição, tá vendo? Mudar de defesa, de ataque para defesa. Então eu consigo fazer essas coisas. Os comandos eles são todos touch. Então, diferente de outros jogos que a gente já estava acostumado aí a ter botões, esse tipo de coisa, não. Os comandos eles são todos touch. Posso somente clicar em cima da carta, por exemplo, que ele me abre a ação para eu fazer dentro do jogo. Tirar a carta. Ótimo. Então, lembra da carta de efeito? Ó? Invocação por virar. Viro, ele vai me ativar, vai perguntar qual carta que eu quero, seleciono, confirmo e ótimo, ele vai realizar a ação. Beleza? Fase de batalha. Sim, ok. Não é fácil assim. Vai por mim, que acho que foi só demonstração que eu tô gravando nesse vídeo. Mano, esse cara, velho, pra vencer ele tava tenso. Mas beleza, vencemos, é o que importa. Aqui você sempre ganha recompensas no fim do jogo. A cada 1000 pontos de placar, você ganha um item. E você pode atingir até 8 recompensas. Você pode atingir até 8.000. Como faz para atingir 8.000 aqui, eu não sei. O máximo que eu cheguei foi nos 3 e alguma coisa. Então, invoque invocação especial até 2 monstros da sua mão, Senhor dos Dragões. Deve estar em campo, beleza. Essa carta aqui eu já conhecia. Um monstro do tipo planta equipado com este card aumenta seu ataque e defesa, ok. Beleza. Então você ganha cartas, você ganha gemas, você ganha chave, você ganha moeda. São suas recompensas na batalha. Quando você ganha... Opa! Vamos tirar só a prova, só para vocês verem que eu não estava brincando. Mas esse aqui está no nível 10. Tá. Ele tende a ser mais fácil. Vamos ver como é que vai ser. Geralmente, eles quando eles estão no nível 10, assim, eles são fraquinhos. Mas tudo é possível, né?
Sempre vai ter o jogo da moeda para definir quem vai jogar primeiro ou segundo. Nesse caso aqui sou eu o primeiro. Ótimo. Então aqui, vamos jogar essa daqui só para ver o que ele vai fazer e mostrar para vocês como é que funciona aqui uma ativação de armadilha. Eu tenho cartas que elas podem funcionar dentro da minha rodada ou fora dela. Então, por exemplo, aqui ele está me atacando, eu vou ativar o efeito. Mas eu também tenho, por exemplo, uma carta de um monstro que você pode pegar ela da sua mão mesmo, jogar ela direto para o cemitério e ela anula um ataque, por exemplo. E aí você não precisa necessariamente estar com ela em campo. Toda a jogabilidade de Yu-Gi-Oh! Que a gente já conhece, que a gente já está acostumado, continua aqui. Ótimo. Vou pegar, por exemplo, essa carta aqui, ó. Ela tem um efeito que quando eu ataco um monstro e eu mato ele, os pontos de defesa dele vêm pro os pontos de vida. Mentira, ponto de defesa não. É o multiplicador pela quantidade de estrelas dele. Terminei aqui. Fechou. Eu tô com a habilidade do meu jogador ativo. Só que acho que vocês não vão conseguir ver ainda porque a habilidade que eu escolhi para ele é quando ele chega com a 1000, quando ele recebe 1800 de dano, ele pode comprar uma carta armadilha do deck. Uma armadilha não, uma carta de magia ou armadilha do deck diretamente. Então isso é bom. Então, mais um ataque, aí ele vai pegar lá multiplicador, isso mesmo, é um multiplicador pelas estrelas. Aqui na parte de cima, ó, tá vendo essa aqui, essa câmera? Não sei se vocês estão conseguindo ver bem onde está piscando. Ele muda. E aqui é que é a verdade. Aqui é um bacana do jogo. Ele tem meio que uma mistura de 3D, igual quando a gente tinha no desenho, quando tinha um torneio lá, você colocava a carta e ele aparecia no campo. Então tem mais ou menos isso aqui, cara. Isso é muito legal. E eu não tô com nenhum monstro de invocação especial, mas ó, por exemplo, toda vez que você invoca ele, ele aparece. Quando você invoca, vamos por o Yugi, a carta especial dele é o Mestre dos Magos. Então, quando eu uso o Mestre dos Magos em batalha, eu invoco ele, ele aparece uma animação. Então, para cada um dos especiais, por exemplo, o Yugi com o Mestre dos Magos, o Joey com o Dragão Negro, a Teia com a maga lá, esqueci o nome da menina agora. A Teia lá com a outra maga lá, a Mai com as arpias, então você tem as animações para fazer. Isso é bacana. E você consegue mudar essa parte 3D aqui e deixar só no tabuleiro, só aqui na câmera, tá? Isso vai depender de você, você que sabe. Eu desabilitei, mas aqui quando você clica no jogador, ele aparece umas falas para você dizer, ele vai como se ele estivesse se comunicando, falando no jogo. São frases já determinadas, tal, mas eu tirei porque eu acho que não vejo sentido muito nas frases, então eu não deixei. Beleza? As cartas que você ganha. Então a mecânica de duelo é mais ou menos essa. Não tem erro aqui. Vamos ver aqui missão. Quando aparece aquele 1 ali, significa que você fez alguma coisa. Ó, então, vence um total de 100 duelos no mundo dos duelos. Ganhei o ícone. Então, toda vez que você ou tem alguma missão nova, ou que você ganhou alguma coisa de uma missão completa, ele vai aparecer ali. Beleza? Vai ficar comprido, mas vamos aqui para um jogo diverso para vocês verem como é que é. Aquela questão do tempo que eu comentei. O que acontece? Toda vez que você for duelar aqui, quando você ganha 2 jogos seguidos, isso aqui na parte de prata, quando você ganha 2 jogos, ou enquanto você tiver vitórias seguidas, você vai subindo de level. Por exemplo, aqui ó, eu já tive 2 derrotas, se eu não me engano. Então, se eu tiver mais uma derrota, eu vou descer de nível. Então, de prata 2 eu vou para prata 1.
E aqui entra aquela questão do tempo que eu comentei com vocês, ó. Tá vendo aqui em cima essa ampulheta rodando? Ele tem um tempo ali para jogar. E tudo aqui é pela conexão pela internet. Então não adianta. Para você jogar, você precisa estar conectado à internet. Mesmo que você não vai fazer nada. Então, beleza. Vamos colocar aqui duas cartas armadilhas, que eu sei que a gente vai precisar. Vamos colocar essa carta aqui virada para baixo, porque o que acontece? Aquele monstro ali, quando eu ativo ele, quando eu coloco o monstro em campo, ele ganha pontos. Então não vai adiantar nada eu atacar ele agora. E vamos aumentar a nossa defesa. Beleza, vamos finalizar o nosso turno. Ótimo. E você também depende da internet pro tempo de resposta, tanto da sua jogada quanto da jogada do outro carinha. Então, por exemplo, ó, posso ativar minha carta magia aqui. Beleza, ótimo. Tá vendo? Ó, que demora todo um tempo. Beleza, foi. Essa carta que eu tô, ele ganha o urso ali, ó. Ele ganha 500 pontos para cada monstro em campo. Ótimo, um monstro de ritual. Não vai servir para nada nesse exato momento. Mas, ó, o que que acontece? Eu vou mostrar para vocês o efeito lá do morango, que tá lá no outro campo. Eu vou invocar um monstro, automaticamente ele vai ganhar 300 pontos. Mentira, 500. Não devia ter feito isso. Não devia ter feito isso. Então, bora lá. Eu vou mudar a posição dele aqui de ataque. O outro carinha ele vai ter que ser muito esperto. Por quê? O meu monstro vai descer. O monstro ele vai ficar com 1600. Se ele colocar mais um monstro em campo, automaticamente eu vou voltar para 1800, ele vai estar com 1600 de novo, então ele não vai conseguir me derrotar. Então vamos ver aí qual vai ser a inteligência dele. De qualquer maneira, se ele colocar mais um monstro, os meus dois monstros vão vir. Errou! A não ser que tenha algum efeito especial ali. Ah, beleza, ele vai pedir para trancar a minha carta, mas eu não tenho nenhum monstro em defesa. A não ser que ele coloque em algum efeito especial de um monstro ali que mude meus monstros para defesa, mas acho que não. Pelo menos eu não conheço. Quando esse cara estiver enviado do cemitério, escolha um monstro. Então, é feito para depois. Ótimo. Vou colocar esse aqui. Beleza. Então, ó, já vamos aproveitar. Esse aqui foi. Só vou ver quando esse cara estiver enviado do cemitério, escolher um monstro em face para cima que seu oponente controla. O alvo perde 500 pontos de ataque. Beleza. É uma pena, mas eu acho que ele vai escolher o morango. Óbvio. E provavelmente essa perda de ataque deve ser permanente. Mas por enquanto acho que a gente não vai ter nenhum tipo de problema. Vai ganhar uns 500. Beleza, mas mesmo assim ele vai perder. Caraca, sério? Tecnicamente ele fez uma boa jogada, porque o meu urso ele não vai... Não entendi o que ele fez muito aqui não. Essa carta aqui eu vou usar para depois. Primeiro eu vou ativar o efeito dessa daqui, onde eu vou destruir aquele monstro. Beleza, selecionei o pássaro. Destruído. Vamos atacar. Sim. Aquela carta ali que eu falei que eu vou deixar para depois, ela coloca todos os monstros no campo em modo de defesa. Por enquanto, não é uma opção no momento. Mas vamos lá. Eu só preciso nesse momento que vir uma carta boa com mais de 1600, porque eu tenho certeza que ele vai colocar alguma coisa forte. Beleza, por enquanto passou. Falei. Pior é que aqui não vou ter pra onde correr. Só se ele vai acertar. Droga.
Se ele tivesse acertado o morango, eu podia usar o efeito dessa carta aqui e ter voltado os monstros. Mas beleza. Bom, vamos lá, voltando aqui, pessoal. Uma carta boa, mas eu acho que ela não vai me livrar. A não ser que... Vai sim. Primeira coisa a se fazer é ativar o efeito dessa carta. Ótimo. Agora vem, muda a posição dessa de novo. Jogo essa posição para o campo. Derroto esse daqui. Já era um stream a menos. Fechou. Ótimo. Pelo menos mantive a minha cabeça no lugar de não descer mais um ranking. Mais um nível aqui no ranking. Beleza, as recompensas padrões. Ok. Ótimo. Aqui eu me mantive. Se eu tivesse num duelo onde se eu ganhasse o substinível, eu ia vir para a classificação aqui de prata. Não tá ruim. No fim da semana aqui, ó, os julistas que atingirem a classificação de prata 1 ou superior terão sua classificação redefinida para prata 1 no começo da sessão seguinte, certo? Então a princípio aqui eu tô tranquilo. Se por algum acaso quando eu terminar essa classificação aqui dessa semana, eu volto pro prata 1. E a ideia é manter dentro do prata 1 até o final, beleza? Eu acho que deu para entender essa parte aqui de duelo, não é muito difícil. O restante é mais a jogatina mesmo, tá? Eu vou trazer outros vídeos aqui para vocês de como que a gente vai fazer. Vamos aproveitar aqui? Não, isso aqui vai ficar muito grande, então vamos para uma próxima aqui. Belezinha, galera? Então até daqui a pouco. Fui!